Queridos ouvintes, o meu nome é Lincoln Galvão. Nós estamos iniciando esse programa Caminho Santo no YouTube. Nós temos muitas pregações ao longo de 12 anos e eu quero disponibilizar essas palavras para você, para que você divulgue, para que você escute, para que você seja edificado. E o intuito é divulgar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que essas palavras possam edificar a sua vida. Um grande abraço. Queridos ouvintes, eu quero meditar com vocês no dia de hoje um assunto que de vez em quando gera dúvida no coração do homem. Chama-se tristeza. Por que às vezes tem tristeza dentro do meu coração? Eu quero elencar para vocês 3 pontos que a Bíblia nos apresenta. O primeiro ponto que a Bíblia apresenta que gera tristeza no coração do homem chama-se pecado. Quando o homem peca, quando o homem se afasta da presença de Deus, saiba, a tristeza vem. Porque um dos frutos do Espírito Santo é alegria. Então você pecando, você afasta o Espírito Santo da sua vida, aí a tristeza vai te abraçar. A Bíblia diz, Salmo capítulo 31, no verso 9, o seguinte: Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. A Bíblia mostra aqui então, quando o homem abraça a iniquidade, ele abraça junto também a tristeza o envolve. Por isso a Bíblia diz, o salmista no capítulo 51, no verso 10, o seguinte: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro em mim um espírito inabalável, não repulses da tua presença, não me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. A Bíblia mostra aqui que o homem, quando ele pecou, Davi, esse salmo ele escreve, quando o profeta Natã veio a ter com ele, depois dele ter tido aquele problema de adultério com Betseba, aí ele se arrepende e ele demonstra aqui, falando: Deus, não me retire o teu Espírito Santo, me restitui a alegria da tua salvação. Por quê? Porque o pecado, ele vem junto com a tristeza. Agora, um outro aspecto que a Bíblia fala a respeito da tristeza pode ser aquela tristeza natural. A Bíblia diz que Jesus ele estava no Getsêmani. Essa história encontra-se no livro de Marcos, capítulo 14, no verso 32. Então foram a um lugar chamado Getsêmani, e ali chegado disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhe disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, fosse poupada aquela hora. Eu me recordo um episódio na minha vida, um dia eu estava dirigindo assim, e me deu uma tristeza no coração. Eu falei: misericórdia, Senhor, será que é pecado na minha vida? Será que é a ausência do Espírito Santo? Porque um dos frutos do Espírito Santo é alegria. E eu vou sempre escutando pregações ou a Bíblia em CD. E passou justamente essa passagem aqui, Marcos capítulo 14, falando sobre Jesus, que ele estava extremamente triste, e ele estava no Getsêmani orando, cheio do Espírito Santo. Então eu falei: eita, não é pecado não, glória a Deus, não é também ausência do Espírito Santo não, porque assim, eu procuro andar com Deus, eu procuro andar em espírito mesmo, louvando a Deus, eu penso em Deus, assim que eu acordo, tudo que eu faço eu fico pensando em Deus. Então a tristeza pode ser algo natural. Esse episódio aqui na vida de Jesus foi algo natural, porque a Bíblia diz lá em Eclesiastes 11:8 o seguinte: ainda que o homem viva muitos anos, se alegre com todos eles, contudo deve lembrar-se que há dias de trevas, porque serão muitos. Ou seja, por mais que você, meus amados, às vezes tenha uma vida abençoada, seja feliz, seja cheio de Deus,
Tem dia, meu amado, que não tem para onde correr, não. É o que diz lá em Eclesiastes 3, a partir do 3 e 4. Há tempo de rir, tempo de chorar, tempo de saltar de alegria, tempo de prantear. Então essa tristeza é algo natural. Agora, existe uma terceira tristeza, que é Deus trabalhando o nosso caráter. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10, diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então, mostra aqui que Deus, às vezes, coloca tristeza no nosso coração. Para quê? Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Deus quer trabalhar no nosso caráter. Deus quer fazer com que venhamos nos arrepender e aí nos aproximamos de Deus, e Deus, naturalmente, conserta o nosso caráter, melhora a gente como pessoa. Ele passa a trabalhar nas nossas vidas. E a Bíblia ainda diz no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 11, o seguinte: toda disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Deus permite que a tristeza venha como uma forma de disciplina na nossa vida. Para quê? Para que venhamos a ter fruto pacífico, frutos de justiça. Deus quer que nós sejamos pessoas abençoadas. Agora, como que eu faço se eu estou tendo aquela tristeza natural do dia a dia, ou mesmo a tristeza do pecado, você viu que você se arrepende e Deus assim trabalha? A Bíblia diz no Salmo 119, no verso 28, o segredo para que você tenha a sua alegria restituída. Fala assim: a minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Quando você se apega com Deus, quando você medita na palavra de Deus, ela naturalmente expulsa a tristeza da tua vida. E aí você vai poder falar como Isaías falou aqui no capítulo 35, no verso 10, diz assim: os resgatados do Senhor voltarão, virão a Sião com cântico de júbilo, alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Quando você volta para os caminhos de Deus, Deus te restitui a alegria. Que você persevere em santidade, persevere andando com Deus, e Deus vai te abençoar sempre. Fique você na paz do Senhor, e que Deus te abençoe no nome de Jesus. Queridos ouvintes, se você ouviu essa palavra edificou sua vida, eu quero convidar você a se inscrever no canal, a divulgar, a compartilhar. Se você quiser acessar ali as notificações, apertando ali no sininho, você vai receber todos os dias palavras novas. São milhares de pregações que eu fiz no decorrer dos últimos 12 anos. Está à sua disposição. Se você quiser algum pedido de oração, se você quiser alguma dúvida, me mande um e-mail. Nós vamos compartilhar o e-mail, o telefone, e que esse canal sirva para edificar a tua vida e a vida de pessoas que você quer bem. Deus te abençoe e um grande abraço. Lincoln Galvão.